Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor. Nós vamos meditar um pouco na palavra. Eu quero ministrar hoje sobre os 3 grandes fatos da justificação pela fé. A doutrina da justificação pela fé é a doutrina bíblica pela qual a igreja está de pé ou cai. Se nós entendermos isso e vivermos isso, não há quem possa combater-nos. Mas se não houver compreensão do que é a justificação pela fé, nós perdemos o tempo, muitas vezes, de estar sentado num banco de igreja assistindo culto. Nós precisamos entender a obra que Jesus fez na cruz. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia, e eu escolhi esta mensagem por ser um culto especial, um culto de reflexão, não é? Aonde Paulo diz assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por muitos anos, esta mensagem, eu sou cristão, sou crente já há mais de 40 anos, não é? E como pastor, há mais de 30, 35, 37 anos, fez esse ano, que eu pastoreio a igreja. Por muitas vezes ensinei, por muitas vezes também ouvi dizendo que o examinar é para ver se há pecado em nossas vidas, e em havendo pecado, nós não podemos participar da ceia. Sempre nos foi ensinado e impedido isso. Mas eu quero te dizer que você, quando aceitou a Cristo pela fé, você foi justificado e os seus pecados foram perdoados. E aqui não se refere aos pecados que você cometera no seu passado. Significa todos os seus pecados que você já cometeu, que você está cometendo, e aqueles que posteriormente você vai cometer. Agora, é claro que o homem que é nascido de novo e que vive uma nova vida em Deus, ele não vive na prática do pecado. João vai dizer isso: aquele que é nascido de Deus não peca. E quando João diz que não peca, não é no sentido daquele pecado que nos escapa, mas é no sentido do pecado que nós vivemos na prática habitual do pecado. Então, quando você é uma nova criatura, não precisa dizer para você que o pecado é mau, porque você já sabe. Então, a igreja do Senhor não deve ser constituída daquilo que nós devemos fazer e aquilo que não devemos fazer, porque isso é lei. A igreja do Senhor deve ser constituída daquilo que amamos fazer e que detestamos fazer. O que nós amamos fazer e o que nós detestamos fazer. O pecado é algo que deve ser detestado. Se você peca e sente confortável com o seu pecado, eu sinto em te dizer que você não nasceu de novo. Mas se você peca e isso te incomoda, a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ela produz vida. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Quando nós nos lamentamos pelo pecado, pelo simples fato de achar que somos privados de alguma benécia que Deus pode nos oferecer, esse é o conceito errado. O conceito correto é aquele que, quando nós cometemos um pecado, nós entendemos que isso fere diretamente a Deus, isso entristece-nos, porque isso fere Deus, e eu não quero isso para mim. Se há algo que eu faço que machuca o coração de Deus, eu não quero. Eu quero aquilo que é o coração de Deus. Mas é inevitável que às vezes a gente peca. Mas a graça, ela tem a solução para tudo, porque a graça, ela tem a sua ação no passado, a sua ação no presente e a no porvir. Conforme está em Tito, capítulo 2, a graça de Deus se manifestou, passado, trazendo salvação para todos os homens, passado, ensinando-nos, presente, a vivermos uma vida piedosa, justa, santa, presente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus, futura. Então, a graça, ela não somente te livra dos seus pecados,
mas como ela é um agente purificador de Deus na sua vida. O trabalhar da graça te torna crente melhor, torna um ser humano melhor. Veja bem que isso não tem a ver com mérito, isso tem a ver com graça. Se você hoje é um ser humano melhor, uma pessoa melhor, não é porque você se esforçou, é porque você permitiu a graça trabalhar na sua vida. O entendimento disso nos leva à libertação, porque é um peso para a gente, conforme está em Romanos 7, você desejar fazer o bem e acabar por fazer o mal, você desejar detestar o mal, mas acabar por praticá-lo. Você não queria, mas faz, e você se sente miserável por isso, mas Deus tirou esse peso de sobre você ao enviar Jesus, para que por meio dele você pudesse ser salvo. É a graça de Deus, meu querido. Quando você tem a graça de Deus trabalhando na sua vida, não é para você um sacrifício abandonar o pecado, isso não é nada demais. Você não peca, não é porque você não quer, ou não é porque você não tem natureza pecaminosa, é porque a graça de Deus, ela esmaga a velha natureza debaixo dos seus pés. A velha natureza está lá, mas está lá debaixo do pé da graça de Deus. E a graça nos conduz a uma nova vida, a uma nova perspectiva. Sim ou não? Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos que eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem algum. Não existe nada de bom em mim. Deus não se agradou, não me salvou, não me chamou porque eu sou bom, ou porque eu tivesse alguma coisa boa em mim. Nós precisamos entender que o homem, a doutrina da depravação total do homem, ela é real. Hoje nas nossas igrejas ensina-se que a doutrina da depravação total, ela não é realidade, mas é uma realidade. O homem, toda a humanidade é uma massa perdida, ele caiu em Adão. Está perdido. Mas Deus quer salvar todos os homens. O projeto de Deus é que todos os homens, independente da raça, da cor, do sexo, e onde quer que eles vivam, aleluia, é projeto de Deus salvá-los. Esse é o projeto de Deus. Eu quero ler com vocês um texto, porque eu quero falar do capítulo 4 de Romanos, que é o texto áureo, ou seja, é o texto magno de todas as escrituras. Se você tiver que compreender um capítulo da Bíblia, entenda o capítulo 4 de Romanos. Mas o capítulo 4, ele começa no capítulo 3, verso 21. Vamos ler esse texto. E aí vou tentar falar o que eu pretendo nesta manhã. Vou tentar nos minutos que eu tenho. Terminando o culto, eu vou subir para o norte, para Mirandela. Vamos inaugurar a igreja de Mirandela hoje à noite. Amém? Vai ser uma festa bonita ali em Mirandela. E nós vamos estar ali com o pastor Flávio, a pastora Nila e os seus filhos e a igreja, na inauguração oficial do nosso templo ali. Vai ser um tempo muito agradável. Saindo daqui eu já vou pegar a estrada para o norte. Mas vamos ler então, a partir do verso 21. Mas agora, Paulo está falando aqui de quê? Mas agora, esse mais agora refere-se ao que vem antes. Porque o que vem antes é o quê? Deixa eu só te explicar rapidamente o que vem antes desse mais agora. Paulo no capítulo 1, ele declara que todo o homem, a humanidade antes da lei estava completamente perdida. E Deus enviou, a lei para mostrar a condição desses homens que estavam perdidos e afastados de Deus. Então, lá no capítulo 1, os gentios, eles não têm direito à salvação por conta de quê? Porque caíram, pecaram. Você vai ver uma lista de pecados no capítulo 1, que fala a respeito disso. No capítulo 2, Paulo diz que os gentios, pós-lei, continuaram perdidos. Continuaram completamente longe de Deus. E no capítulo 3, Paulo diz que os judeus também, mesmo tendo lei, estavam perdidos. Porque a lei é como um prumo. Vocês que são pedreiros sabem para que o prumo existe. O prumo é para ver se a parede está prumada, está correta. Mas o prumo, ele corrige a parede, se ela estiver fora do prumo? Não, você vai ter que fazer o serviço de prumar a parede. É ou não é?
Então a lei é isso, ela mostra o pecado, mas não resolve o problema do pecado. Ela só é um espelho onde você olha e diz, olha, eu não posso, eu não consigo, cair e pronto. Mas há uma coisa maravilhosa sobre a lei. Se vocês quiserem sentar, irmãos, que eu vou lendo e vou falando, é melhor vocês ficarem sentados. Uma coisa maravilhosa sobre a lei, que eu queria que você parasse e pensasse, que é muito interessante. Quando Deus deu as duas tábuas dos 10 mandamentos, o que Ele ordenou que fizesse com aquelas tábuas? Pregasse aquelas tábuas e colocasse onde? Onde, irmãos? Vocês não sabem aonde que mandaram colocar as tábuas dos 10 mandamentos? Na parede, pendurado assim? Não. Onde? Dentro da arca. A lei tinha que ficar dentro da arca, coberta pelo quê? Pelo propiciatório, que era a tampa da arca. O propiciatório era uma tampa de madeira coberta de ouro. E é um tipo de Jesus Cristo, na sua natureza humana e divina. Todas as vezes que a arca era aberta e alguém olhasse para dentro da arca, o que acontecia? Lá em Bet-Semes, quando os homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca, o que aconteceu? Morreram mais de 60 mil pessoas. Todas as vezes que o homem tenta a justificação pelos seus próprios atos, ele morre. Porque Paulo vai dizer, a lei me encontrou e me matou, a lei mata. A lei não é fonte de vida, a lei é fonte de morte. Porque a lei exige uma perfeição que você não consegue. Nenhum de nós conseguimos. E Jesus fala que se você cumprir toda a lei e tropeçar num tio da lei, você quebrou toda a lei. Então não adianta você tentar ser salvo pelos seus méritos. Nós, os seres humanos, pecamos por palavras, por obras e por pensamentos. Se você não peca nem por palavra e nem por obras, eu acredito que você certamente peca por pensamento. Durante o dia nós temos 10 mil pensamentos. Será que todos eles são puros? Se dos 10 mil, 9.999 for puro, mas um impuro, já quebrou tudo. Está vendo a dificuldade de ser salvo pela lei? Mas Paulo vai dizer o que? Mas agora sem lei. Porque a lei não está escrito mais em pedra, conforme diz Jeremias e conforme diz Hebreus 10. A lei agora está escrita na tábua dos nossos corações, mas não é a lei dos mandamentos. É a graça de Deus manifestada em nossas vidas. Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou onde? Sendo testemunhado pela lei e pelos profetas. A própria lei e os profetas apontavam para a justiça de Deus por meio de Jesus. Verso 22. É a justiça de Deus mediante o quê? Não é obra, é fé. Então você precisa crer em quem? No sacrifício de Jesus. Todas as vezes que você comer o pão e beber o cálice, você lembra o quê? A morte de Cristo, aquilo que Jesus fez. Então quando você pegar o pão e pegar o cálice, você está dizendo, Jesus morreu por mim, eu sou justo hoje, eu fui justificado. Você não é justificado hoje, condenado amanhã, justificado hoje, condenado amanhã, justificado, não existe isso. A santificação é um processo, a justificação é um ato de Deus, aonde Deus, através do sacrifício de Jesus, declara justo todo homem que crê em Jesus. Todo homem que acredita que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Não basta crer no sacrifício de Cristo apenas, tem que crer que Ele é suficiente para perdoar os nossos pecados. Aleluia! Pegue o maior e o mais vil pecador que existe na terra, apresente-o à graça de Deus, ele crê na graça de Deus, no mesmo momento, os seus pecados se transformarão brancos como a neve, ainda que o pecado seja negro como o carmesim, vermelho como o carmesim, negro como as trevas, ele se transforma branco como a lã, porque o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Nossos pecados.
Aleluia. Somos livres pela graça de Deus. É algo que Deus já declarou. Veja bem, irmãos, é uma contradição. Deus chega para o pastor Newton e diz: olha, você é justo. E ele diz: não, Senhor, eu sou pecador. Não, você não deve mais crime nenhum. Ele diz: não, eu devo sim, eu tenho que pagar pelos meus crimes. Isso é uma afronta para Deus, irmãos. Isso é uma afronta para Deus. Você tem que crer que Jesus já te justificou por meio do sacrifício de Cristo. Romanos 5:1 diz: sendo pois justificado gratuitamente por meio do sacrifício de Cristo, nós temos o quê? Nós temos paz com Deus. Não fala de paz de Deus, fala de paz com Deus. Paz de Deus é um sentimento, paz com Deus é uma posição. Paz com Deus é uma posição. Deus te coloca na categoria de justo, uma vez que você crê, aleluia, no sacrifício de Jesus. Isso indica que você pode aproximar de Deus com liberdade, gente. Não é isso que o escritor aos Hebreus capítulo 10 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus, pelos nossos méritos não, pelo sacrifício de Jesus, pelo novo caminho, não da lei, mas da graça, que Ele inaugurou através do véu, isso é, através do seu sangue. Aleluia. Verso 23. Capítulo 3, verso 23. Vamos lá, irmão. Pois todos, é um versículo muito conhecido isso aí. Todos pecaram e estão onde? Todos pecaram. Qual é o salário do pecado? Romanos 6, 23 está escrito o quê? Porque o salário do pecado é o quê? E em Romanos 3, 23 diz o quê? Que todos... ou seja, todos pecaram. Se o salário do pecado é a morte, todos pecaram, logo todos morreram. Vocês entenderam isso, irmãos? Você estava morto nos seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, mas Deus, que é o quê? Deus não é só rico, não, Deus é riquíssimo, diz lá o texto. Deus que é riquíssimo. Aqui traduz rico, mas no texto original é mais que isso, é muito mais que isso. Deus que é riquíssimo em quê? O que é misericórdia? Vocês sabem o que é misericórdia? Graça é quando Deus nos dá o que não merecemos, isso é graça. E misericórdia? Misericórdia é quando Ele não nos dá o que merecemos. Você merece o inferno, mas Ele te leva para o céu. Você merece ser condenado, mas Ele te salva. Você não merece nada, mas Ele te dá. Isso é misericórdia. E ali o texto diz: Deus que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, estando nós onde? Mortos onde? Os nossos transgressões. Aleluia. O que Ele fez? Ele nos deu vida. Quem está vivo glorifica. Quem está vivo exalta. Quem está vivo glorifica. Quem está vivo entende. Quem está vivo entende o mistério de Deus, que Deus está falando com você nesta manhã. Ele nos deu vida, juntamente com quem? Não é a parte dele, é junto com Ele, juntamente com Cristo. Aleluia. Mas Ele não somente nos deu vida juntamente com Jesus, mas junto com Jesus também Ele fez o quê? Ele nos ressuscitou. Tá aí, irmão? Olha aí que o verbo está no passado, não está no presente nem no futuro. Ele nos ressuscitou, isso já aconteceu lá atrás. Ele nos ressuscitou com Ele. E com Ele nos fez assentar onde? Pergunta para o irmão, aonde é que ele está sentado? Nessa cadeira ou nas regiões celestiais? Que posição gloriosa temos. E nos fez assentar onde? Nas regiões celestiais. Vamos voltar a Romanos 3. Esse aí não estava no meu escrito. Eu sei que não vou conseguir falar de tudo, mas eu vou falar pelo menos uma parte. Se você entender o que eu estou falando, já é bênção.
Pois todos pecaram, 23. E carecem de quê? Estamos carentes da glória de Deus. Já pensou um crente sem glória, irmãos? Aquele crente sem graça, crente que não tem alegria, fica ali tesudo. Somos carentes da glória de Deus. Mas o verso 24 resolve o problema da gente. Sendo justificado, de que maneira? Eu tive que pagar. Olha bem, é gratuito, mas não é de graça. É gratuito, mas custou caro, diz Pedro. Pedro diz que o preço da nossa redenção não foi pago com prata e ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Quem é justificado aí? É isso aí, vamos para frente. Deixa eu só ler esse resto de capítulo. A quem Deus apresentou como propiciação. Falei da tampa do propiciatório, não é? Jesus já cumpriu a lei. As tábuas da lei estão lá dentro da arca. A tampa do propiciatório já foi colocada por cima. Jesus já cumpriu tudo. Ficar sem jeito de, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Você não tem que fazer nada, você tem que crer. Você simplesmente tem que crer. Eu sou justo diante de Deus. Eu sou santo diante de Deus, eu sou pecador, mas eu sou santo, porque a graça está trabalhando em mim. Eu vou morar no céu com Jesus, porque eu creio na graça de Deus. Vai junto comigo? Então vamos lá. Mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador. Observe bem que tanto justo como justificador. E lá em Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 2, aliás, vai falar que Jesus, Ele é justo e justificador de todo crente, a fim de que o próprio Deus seja o justo e o justificador daquele que tem fé em quem? Em Jesus Cristo. Onde fica então o orgulho? É uma pergunta. Onde fica o seu orgulho, irmão? Por que você está se gloriando sobre o irmão, dizendo que você é melhor que ele? Por que quando chega alguém ou alguém peca, você olha para ele de cima para baixo assim? Onde está o seu orgulho? Aonde está a jactância? Paulo faz aqui algumas perguntas retóricas. É um diatribe de Paulo. Ele faz perguntas retóricas, perguntas que ele sabe a resposta. Ele pergunta e responde. Ele diz: onde fica o orgulho? Por que nos orgulhamos diante das outras pessoas? Quem somos nós? Aí ele vai dizer: o orgulho foi totalmente excluído, não existe mais. Você não tem orgulho próprio, você não tem nada disso. Tudo isso já foi tirado da sua vida. Se alguém se gloria, gloria em quê? Nisto, diz a palavra de Deus: se alguém se gloria, que glorie nisto. Nisto o quê? Em me conhecer. Aleluia. Em andar comigo, em fazer parte da minha caminhada dia a dia. Aonde está o orgulho? Foi totalmente excluído. Aí ele pergunta: por meio de qual lei que ele foi excluído? Ele mesmo responde. Ele faz uma nova pergunta também, uma pergunta retórica. Por meio das obras da lei? Ele responde: não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Oh, glória a Deus. Concluímos, pois, e eu devia concluir aqui também, que o ser humano é justificado pela fé independente das obras da lei. Aí você vai para Tiago capítulo 5, capítulo 2, e o Tiago vai dizer que somos justificados não apenas pela fé, mas pelas obras também. Já pararam para... E os dois usam o mesmo argumento, usam a mesma ilustração que Abraão. Chama Abraão, Paulo chama Abraão e Tiago chama Abraão também. Uau! Vamos deixar esse lado? Vamos para frente? Não, então vamos falar. Paulo aqui está fazendo referência às obras da lei, porque
A lei, ela vai ser dada 430 anos depois da justificação de Abraão. Quando Abraão foi justificado, não havia lei. Quando Abraão foi justificado, não havia nem pacto. Aquele pacto da circuncisão ainda não tinha acontecido, vai acontecer 14 anos depois. Então não é a circuncisão que faz a gente aceitável. Abraão não foi aceito por ser circunciso. Abraão não foi aceito por cumprir lei. Ele foi aceito por crer em Deus. A Bíblia diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E ele foi chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus, amigo de Deus. Agora, que obras Tiago está falando ali? As obras da graça, irmão. Aleluia. Uma pessoa que é salva pela graça, ele pratica obras de graça. Quem entende a graça, tem graça para dar. Porque ele vai dizer assim: olha, se você tem bens terrenos e vê o seu irmão necessitado, e você cerrar as suas entranhas para com ele, como estará o amor de Deus em você? Como é que você mostra a sua fé sem as suas obras? Ah, eu sou crente, eu estou indo para o céu, mas você é incapaz de abençoar alguém, de ajudar alguém, de fazer alguma coisa pelos outros. Isso não vai te trazer salvação, mas isso é consequência da salvação. Pastor, mas tem um versículo que diz isso? Tem. Efésios 2:10. Coloca Efésios 2:10. Hoje vocês vão andar na Bíblia. Não estava aqui no meu escrito falar disso. Pois somos feitura de quem? Dele, de Deus. Criados em quem? Em Cristo Jesus. Para fazer o quê? Para a prática de boas ações. Olha aqui, se a graça de Deus te alcançou, é impossível você viver sem praticar boas ações. É uma consequência natural. É como se você pedir uma laranjeira para não dar laranja. A partir de hoje, laranjeira, você não vai dar laranja mais. Você vai dar limão agora. Não, ela vai dar laranja, porque é da natureza dela dar laranja. Se um cristão faz o bem, é da natureza do cristão fazer o bem. A nova vida que você recebeu não te permite. O fruto que vai sair de você é um fruto bom. A água que vai ser vertida de você é uma água doce, não é uma água amarga. Aquilo que vai proceder de você é coisa boa. E é isso que Tiago está dizendo, gente. Não adianta você falar que é justificado pela fé, se você não mostra pelas suas obras que você foi justificado pela fé. Não, senhores. Se você foi justificado pela fé, o seu modo de vida é diferente. Tudo mudou em você. A sua vida agora é nova. Você caminha numa dimensão diferente agora. Oh, meu Deus. Queridos, só para concluir o capítulo 3 e entrar no capítulo 4, que para mim é o texto magno das Escrituras. Ele começa no verso 21 do capítulo 3 e vai todo o capítulo 4. E conclui no capítulo 5, versículo 1. Os homens dividiram assim, não é? Para a gente entender, para a gente conseguir localizar melhor, mas separou uma sequência aí de Paulo, não é? Mas só para você pensar, uma coisa interessante para você ter em mente. Não existe grau de justificação. Nós não vamos crescendo na justificação. Você é mais justo hoje do que era quando você aceitou a fé. Isso não existe. Ou a pessoa está condenado, ou ele é absolvido. Absorvido. Ou ele é condenado, ou ele é absolvido. Nos tribunais humanos, é diferente do tribunal de Deus. No tribunal humano, o juiz absolve. O justo absolve. Eu troco essas duas aí. O juiz absolve, ou seja, solta aquele que ele considera pela lei está correto. No caso de Deus, Deus absolve. Falei bem, meu amor? Ela me corrige todo dia. Absorver é trazer para dentro, absolver é botar para fora, não é isso? Então, Deus absolve o pecador, o culpado.
O sujeito é culpado. Ele crê em Cristo. Deus diz para ele: você já não tem mais culpa. Os homens dizem assim: olha, eu provei aqui pelos autos que você, tal, não cometeu tal crime, então você está livre. Deus é diferente. Eu provei pelos autos que você é culpado, mas como você creu no sangue de Jesus, você é culpado e merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas como você creu no sangue de Jesus, eu quero mudar a sua história. A partir de hoje você não é mais culpado. Por isso que Romanos capítulo 8 verso 1 diz: porque agora quando? Agora quando você crê em Jesus, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Por que nós nos condenamos a nós mesmos, irmãos? Por que o diabo quer que você creia nisso? Que você está condenado, porque isso é fácil, porque isso é uma afronta para com Deus, isso é fácil para Ele te levar para o inferno. Mas você tem que entender que a graça de Deus já te alcançou, os seus pecados foram perdoados e você é livre. Comece a caminhar como livre. O homem livre caminha de cabeça erguida, não para baixo, olhando para a terra, mas caminha de cabeça erguida, olhando para o alto. Então a justificação, irmãos, não tem grau de justificação, e também não há uma pessoa mais justa do que a outra. E não há uma pessoa que tenha sido mais justo em um tempo do que no outro tempo. Todos nós que cremos em Jesus fomos declarados justos perante Ele. Isso não é gostoso, gente? Eu não sei para vocês, mas para mim isso é libertador. Eu olho para frente e há esperança. Diferentemente do pecador e daquele que tem que promover a sua salvação, o pecador e quem promove a sua própria salvação olha sempre com dúvida: será? Quando você pergunta assim na igreja: quantos aqui crê que vai para o céu, que será salvo? Se Jesus vier agora você vai subir. Tem gente que levanta meia mão só, né? Depois abaixa ela correndo para ninguém ver. Ele não acredita na vida eterna, ele não acredita que Deus tem isso para ele, porque ele tenta promover a sua própria salvação, e isso é impossível. Você está corretíssimo de não levantar a sua mão, porque por esse meio você não chega lá. Hebreus 10 diz isso: aquele que fizer agravo ao Espírito da graça e desprezar o sacrifício de Cristo, o que resta para ele? Uma expectativa horrível de fogo que arde no inferno com enxofre. É o que está escrito em Hebreus 10. Eu não me lembro agora o verso, que não está no meu escrito aqui. Aquele que fizer agravo ao Espírito da graça e desprezar o sacrifício de Cristo, tem jeito não. É inferno mesmo. Então se você vive se condenando, não aceita o que Jesus fez por você, eu te digo, você não conseguirá chegar no céu assim. Tendo dó de você: ah, coitado de mim, miserável que eu sou, né? Paulo diz: ah, miserável que eu sou, quem vai me livrar desse corpo de morte? O Espírito Santo chega e olha: rapaz, a cruz já aconteceu, a cruz já é um fato histórico, já está escrito, aleluia, o selo da sua redenção. Aí ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Oh, irmãos, eu não vou conseguir falar do capítulo 4 todos, porque eu também não quero cansar vocês e nem quero também terminar tarde. Mas procure dominar esse capítulo 4. Seja como for, leia, busque Bíblia que tenha um comentário. Se quiser eu posso ajudar vocês. Este capítulo é o coração da Bíblia. É o coração do Evangelho. Vocês sabem o que é Evangelho? O Evangelho é boas novas. É o coração do Evangelho. Se você entender este capítulo, você entenderá o cristianismo e você entenderá a mensagem da salvação. Sem isso você vai estar andando em volta, eu sinto muito em dizer. Pois ele explica como Deus justifica, ou seja, declara justo os ímpios mediante o sacrifício de Cristo. Os reformadores diziam que com a doutrina da justificação a igreja está de pé ou cai. Nenhum crente subsiste por muito tempo. Sabe por que muita gente tem desviado dos caminhos de Deus? Ou tem se permitido, tem se licenciado para a prática de pecados cotidianos?
Porque não entendeu essa grande doutrina. Não entendeu o que é ser livre, verdadeiramente livre. Se você passa perto de uma pocilga e ver os porcos comendo a comida que eles estão comendo, você sente alguma inveja dos porcos por estar comendo o que está comendo? Para você é um sacrifício. Ah, que sacrifício! Esse cheirinho de chiqueiro me atrai tanto. É assim que você fala? É sacrifício para você não comer? Agora pega uma boa cozinheira aqui da igreja, e tem muitas aqui, e manda fazer uma comida daquelas mineiras mesmo assim, Hey! Pode ser goiana, pode ser do sul, ou do Brasil inteiro, ou de Portugal. E aquilo, eu quando subo lá no meu prédio, eu gosto de subir pelas escadas, é uma mistura de cheiro, de sabores, aquilo na minha mente baralha tudo. É comida brasileira, é comida portuguesa, é um cheiro assim, gostoso. Eu subo a escada, A Débora deve ter feito almoço, E para mim é um sacrifício chegar lá e o almoço não está na mesa, não é? Agora, por quê? Porque é meu elemento. Você vê os porcos deliciam com aquilo e acha aquilo a melhor coisa, porque é o elemento deles. Mas eu não tenho nem um pouco de inveja da comida dos porcos. Da mesma maneira em relação ao pecado. Você não pratica o pecado, não é porque você não tem oportunidade de fazer. Você tem, o pecado está aí por todo lado. Você não faz porque é incompatível com a sua nova natureza. Você não bebe, você não fuma, você não adultera, você não mente, você não faz essas coisas. Não é porque você não pode fazer ou não está livre para você fazer. Está livre para você fazer. Você simplesmente não faz porque em você opera uma nova natureza. Uma nova natureza em Deus. É algo novo. E não é sacrifício para você. Você não se sente diminuído por não participar. Você jovem, por não ir lá para as discotecas balançar o capacete. Lá você não fica. Não sei se é assim mesmo que fala. Todo mundo faz e eu não faço. Meu pai me reprime, minha mãe reprime. Isso não é problema para você, porque você entendeu outra coisa. Você entendeu que o melhor é o que Deus tem para você. Quer ver um exemplo lindo disso aí? É Moisés. A Bíblia diz em Hebreus que pela fé Moisés, ele era príncipe, e ele rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó, para sofrer os maltratos com o seu povo, porque ele tinha em vista algo superior. Aleluia! Quem em sã consciência vai deixar o palácio para viver com escravo? Só quem está vendo o invisível. Só quem está vendo o invisível. Só quem está vendo o que ninguém está vendo. Por que os jovens da igreja deixam o pecado, não praticam o pecado? Porque eles estão vendo o invisível. Aleluia! O mundo não está vendo, mas eles estão vendo. Isso não é problema para nós. Não tem que ser problema para nós. Não pode ser problema para nós. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Deixa eu só citar aqui, não vou poder falar deles. Nesse capítulo 4 aqui, Paulo usa o exemplo de Abraão e de Davi para ilustrar os 3 grandes fatos a respeito da justificação pela fé. O primeiro grande fato da justificação pela fé é que a justificação é pela fé e não pelas obras. Esse é um fato. Está nos versículos 1 a 8 do capítulo 4. O segundo fato importante da justificação pela fé é que a justificação é pela graça e não pela lei. Não é por lei, não é por cumprir algo, não é por deixar de fazer algo. Você não é salvo porque deixou de fazer alguma coisa. Você não é salvo porque você faz alguma coisa. Você é salvo pela graça de Deus que manifestou na sua vida. E em terceiro lugar, a justificação é pelo poder da ressurreição de Cristo, não pelo esforço humano. Então, na primeira parte, Paulo, ele contrasta a fé com as obras, dizendo, olha, não é obra. A obra a gente faz porque é a natureza nossa fazer. Mas não é isso que me torna salvo.
O fato de ser salvo é que me leva a praticar boas ações. No segundo ponto, ele contrasta a lei com a graça. Eu disse aqui que a lei é impotente para salvar o homem. Não há meios de você ser salvo pela lei. Porque a lei, ela não limpa você, é como um espelho. Já olhou no espelho e viu uma mancha assim no seu rosto? Suja. O espelho te mostra a mancha, mas ele não limpa a mancha. Ou limpa? Ô espelho, por favor, já que você mostrou, dá um jeito aqui para mim. Ele não faz isso. Você tem que ir para a água. Você tem que ir para o sabão. Você tem que lavar a sua cara. E depois olhar no espelho, você está bonito lá. É a nossa caminhada com o Senhor, irmãos. Queridos e queridas, eu tenho muito para falar a vocês a respeito disso. Nesse primeiro ponto eu queria ler os versos, mas é impossível, são tantos versos. Paulo, ele chama aqui duas testemunhas do Antigo Testamento. Primeiro Abraão e depois Davi. Ele mostra pela vida, ele faz a pergunta, como Abraão foi justificado, estando ele na carne? Foi pelas obras? Paulo vai dizer, não, de maneira nenhuma. Porque se fosse pelas obras da lei, Abraão teria que ter vivido depois, 430 anos depois, porque a lei só vem 430 anos depois. Então ele não é salvo ou justificado por conta da lei, mas por conta da graça, do favor de Deus. Vocês acham que Abraão era melhor do que vocês quando Deus o chamou? A gente olha para Abraão e fala, Abraão chamado. Hoje os pastores gostam muito disso, de ser os super especiais, por conta de algo que há neles ou que eles tenham feito. Não sei se você já viu pastores assim. Eu ouvi uma vez um cantor e pregador dos Estados Unidos, pregando aqui em Lisboa, na aula magna ali em Lisboa. E a ministração dele foi fantástica, mas no final, abriu-se para a pergunta. E alguém lhe perguntou, fulano, o que eu faço para ter a unção e a autoridade que você tem? E o pastor disse, olha, são 20 anos, irmão. São 20 anos aperfeiçoando. São 20 anos investindo. São 20 anos fazendo. Naquele momento, na minha mente, desfez tudo aquilo que ele ensinou antes. Porque se eu penso que foi eu que produzi o que eu sou hoje, que eu sou produto de algo que eu fiz, nós anulamos o sacrifício de Cristo, gente. Nós anulamos a graça de Deus. Paulo vai dizer aqui nesse texto, olha bem, ele vai usar uma ilustração importante. Você é empregado numa empresa, você trabalha 30 dias no mês, no final do mês o seu patrão te paga o salário. Esse salário que ele te paga é por dívida ou é por graça? É por dívida, você fez, você mereceu o seu salário. Ele não está fazendo favor para você de te dar o seu salário. Você conquistou aquele salário. Agora, se você não fez nada, e no final do mês o seu patrão disse, olha, você ficou de férias, você recebeu o subsídio de férias, recebeu o seu salário, e eu quero te dar mais uma gratificação. Isso é por graça ou por mérito? Isso é por graça ou por obras, por alguma coisa que você fez? Por graça. Então veja bem, se o pago de Deus para você é por obras, então de que valeu o sacrifício de Jesus? Nada. Não, eu conquistei isso aqui porque eu sou mesmo bom. Você é bom nada. Ninguém aqui é bom. Alguém aqui é bom? Alguém aqui é bom? Hein? Claro que não, irmãos. Em nós mesmos, na nossa natureza, não há bem algum, disse Paulo. Aleluia. Mas se eu não fiz nada, e alguém chegou e me entregou e disse, é para você, está aqui. Olha, não somente estou pagando a sua dívida, mas eu estou colocando um depósito gordo na sua conta. Todas as vezes que você tiver dificuldade, você vai lá e dá aquela sacada, não é? Saca lá e paga. Lembra da parábola do bom samaritano? Nós achamos que o bom samaritano da parábola deve ser nós.
Mas o bom samaritano da parábola é Jesus, porque ninguém é bom por si mesmo. Você vai ver que antes de chegar o bom samaritano, antes daquele homem encontrar com o bom samaritano, ele encontrou primeiro com quem? Com os salteadores. Depois veio a lei, depois veio o sacerdote. Puderam fazer alguma coisa por ele? Absolutamente. Quando o samaritano veio, o samaritano tinha vinho, tinha azeite, tinha dinheiro, botou na estalagem e diz: cuida dele, e eu dou esse dinheiro aqui, se ele precisar de mais, bota na minha conta que eu vou pagar quando eu voltar. Jesus vai dizer em João capítulo 10, todos que vieram antes de mim é o quê? Todos que vieram antes de mim é o quê? Ladrão e salteador, está lá. E no verso 10 ele vai dizer: o ladrão não vem para quê? Senão para matar, roubar e destruir. O que veio antes de mim matou, roubou e destruiu. Mas eu vim para te dar vida, e vida abundante. Aleluia. Oh Deus, vou parar aqui, irmãos. Deus é muito lindo, não é? A gente pensa que o bom samaritano tem que ser um de nós. Você não tem condição de promover a salvação de outro homem, irmão. Uma pessoa que está caída no pecado, você não tem condição de promover a salvação dele. Diz o profeta que a nossa redenção é cara demais e os nossos recursos esgotaram. Não tem recurso. Não há recurso. Nós vamos levar, esse aqui vai ser salvo porque eu vou fazer um monte de coisa. Não, está errado isso aí. Tudo que você fizer não vai mudar o estado dele. Mas quando o samaritano chamado Jesus, o bom samaritano, ele chega e passa azeite ali, oh glória, o Espírito Santo vem e passa ali, aleluia, passa vinho naquela ferida, oh bendito seja o nome do Senhor. A vida começa a ressurgir, a esperança começa a ressurgir. Eu vou dizer uma coisa aqui, você vai estranhar, mas não estranha não. Porque lá o texto conclui, isso veio aqui agora na cabeça. O texto diz o seguinte, Jesus fala: vai tu e faz o mesmo. Vai tu e faz o mesmo. Isso é o meu entendimento, irmão. Ainda que o contexto diga um pouquinho diferente. Vai tu e faz o mesmo. Não o mesmo que o bom samaritano fez, mas que o homem que caiu nas mãos do salteador fez. O salteador encontrou você e deixou você quase morto. Mas você se encontrou com o bom samaritano que é Jesus. Eu sei que nós somos os emissários do Senhor e temos em nós o ministério da reconciliação, como disse Paulo. Então, se a graça está em você, você pode ser um bom samaritano, no sentido de entender que Jesus em você pode transformar a vida de alguém. Jesus, ao entrar na sua vida, pode ser um agente transformador, mas quem vai transformar de fato é o sacrifício de Jesus, não são as suas obras. Não é o que você faz, ou o que você deixa de fazer. Amém? É o que Jesus fez, é isso que conta. Minha gente, vamos cantar um louvor. Amém? Pode ser aquele assim: onde guiar-me meu Senhor. Esse é o louvor que o pastor Marcelo gosta, nós vamos cantar para ele, não é? E eu queria convidar os meus parceiros aqui, nós vamos já celebrar a ceia. Depois tem aí a Luciana, acho que tem alguma coisa, uma surpresa daqui a pouco, né, Lu? Cadê os meus queridos? Encontra o hino aí: onde guiar-me meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Marcelo, ele vai na sua frente, meu amigo. Quero que você saiba que você tem uma retaguarda aqui, olha aqui. É verdade ou não é, irmãos? Vamos orar por ele, sim ou não? Foi poucas pessoas que falaram amém, Marcelo. Deixa eu perguntar, você está mal na fita aqui. Minha gente, nós vamos acompanhar esse homem em oração. Eita! Oh, aleluia. É isso aí, irmãos. Que maravilha.
Em 1 de Coríntios capítulo 11, verso 23, Paulo, no dia da Santa Ceia, a Bíblia diz que ele toma o pão, ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, faça-se isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Meus queridos irmãos, que alegria poder estar aqui na mesa do Senhor. Quero só fazer uma pergunta para você antes de você participar do pão e do cálice. Você é justo ou condenado? É justo ou condenado? O justo levanta a mão assim para me ver, onde estão justos? Não há condenação para você. Então não aceite nenhuma acusação do diabo na sua mente. Uma vez eu estava ministrando a Santa Ceia, e eu percebi que uma irmã não pegou o cálice, não pegou o pão. E depois eu fui falar com ela, perguntar por que ela não tinha pegado. Ela disse, pastor, porque eu pequei. Eu disse, tudo bem, você pecou, isso é um fato. Mas você tem como despecar? Não, não tem. Não tem como despecar? Não tem. Mas você crê no sacrifício de Jesus que perdoa os seus pecados? Já pediu perdão para Ele? Então, minha irmã, você é livre. Não deixe que o diabo traga condenação na sua mente. Amém? Para quem devemos confessar os nossos pecados? Para quem devemos confessar os nossos pecados? Os nossos pecados devem ser confessados diante de Deus. Diante de Deus devem ser confessados. Mas a Bíblia não fala, pastor, que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orar pelos outros, uns pelos outros? Sim, a Bíblia diz. Para perdão dos pecados devemos confessar a Deus. Para auxílio emocional e para recuperação emocional, precisamos de confessar uns aos outros. Você deve escolher alguém que você confia e falar a respeito do que você fez, para que ele possa orar por você e você possa se ver livre disso. Mas não deixe que o diabo condene você por conta de mentiras. Os seus pecados foram perdoados, você é livre pelo Senhor. Sua vida é transformada por Jesus. O diabo não quer que você participe da ceia, muitas vezes, sabe por quê? Porque quando você come o pão e bebe o cálice, você está anunciando o Evangelho. Primeiro, você está dizendo, Jesus morreu por mim. Depois você está dizendo, Ele volta para mim. O diabo não quer que você creia nisso e nem declare isso no mundo espiritual. Mas quando você pega o pão e pega o cálice, você está declarando diante do mundo espiritual, Jesus morreu pelos meus pecados. E Jesus vai voltar para me levar para estar juntamente com Ele. Então não deixe de participar do pão e do cálice, não, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu estou na Tua presença, Senhor. Eu estou diante de Ti, Deus. Aqui nas mãos dos Teus servos, os pastores, está o cálice e o pão, que simboliza o Teu corpo e o Teu sangue que foi pregado, que foi derramado ali na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que Tu fizeste por nós. Obrigado por ter nos tornado justos e santos diante da Tua presença, Pai. Que o Senhor esteja conosco, que nos ajude, Jesus. Que o Senhor esteja nas nossas vidas a cada momento e trate conosco, ó Deus.
para que as nossas vidas sejam transformadas, sejam mudadas, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 4, lá fala sobre o pecado de várias pessoas. E o que eles tinham que fazer depois de ter pecado? Eles tinham que oferecer um cordeiro, para, através da morte daquele cordeiro, eles pudessem viver. E aquele cordeiro era imolado, e o sangue daquele cordeiro era levado para dentro do lugar santíssimo. E ali no altar, o altar tinha 4 pontas, e naquelas pontas, segundo o texto de Levítico, estava escrito os pecados da nação de Israel. O que o sumo sacerdote fazia? Ele pegava o sangue e cobria o escrito que era contra aqueles judeus que pecassem contra Deus. A partir daquele momento, com a morte daquele cordeiro, aquele judeu estava livre, porque os seus pecados foram cobertos. Deus olhava, não via os pecados, via o sangue, e a ira de Deus era aplacada. Da mesma maneira, os nossos pecados, diz o texto sagrado lá de Jeremias capítulo 31, os nossos pecados foram cravados com um ponteiro de ferro em pedras. Mas um dia alguém morreu por nós. Ele não entrou no santuário terreno, não, entrou no santuário celestial. E toda aquela lista de pecado que era contra você, Jesus passou o sangue dele por cima ali. Então quando Deus olha para aquela lista, Ele não vê os teus pecados, Ele vê o sangue de Jesus, que te purifica de todo pecado. A Bíblia diz que a nossa redenção não foi feita com sangue de bode ou de touro, mas com sangue de Jesus. Sangue de um cordeiro imaculado, incontaminado, aleluia. Não entrou no tabernáculo terreno, mas no próprio céus. Você está livre, irmão. Você está livre, viva como livre. Viva como na liberdade que Cristo te chamou. Os nossos pecados foram perdoados. Vamos participar nessa consciência. Vamos participar do sangue de Cristo e do corpo de Cristo, com essa consciência. Quem é livre aqui? Alguém que é livre? Alguém aqui é livre? Tem livre aqui, o livre dê glória a Deus. Mas para você que é livre, deixa eu só acrescentar uma coisa. Paulo em Gálatas 5, ele diz assim: vós fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Você é livre, mas não é livre para pecar. Vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Vamos cantar. Vamos adorar a Deus. E você vai receber o cálice, vai receber o pão, e vai participar com esse coração cheio de Deus, pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo.